Hey, BBB Check! Cheguei para a segunda parte do nosso resumão. Bora começar? Não gosto de você, não sinto verdade de você. BBB Check! E enfim, Tig Lifer chegou para dar início ao paredão que deixou todo mundo assim, ó. Porque, como diz Tig Lifer, foi sangue para todo lado. Iniciando os jogos, Arthur imunizou quem? Projota. Eu não sei o que era mais vergonhoso, se era o Arthur dando mais uma bola fora ou se era a cara da Carla aplaudindo o Projota recebendo o anjinho. Rodolfo, depois de dizer que foi pego com a calça arriada, começou votando pela Xepa, que era a pessoa com quem ele já tinha em mente, que era Carla Dias, em um discurso completamente, na minha opinião, desnecessário. Porque o Rodolfo ele não alegou questões com ele. Ele resolveu utilizar de questões da Carla do relacionamento dela com o Arthur e com outras pessoas para justificar o voto dele. Outro frouxão. Rodolfo começou dizendo que ia utilizar duas palavras importantes para jogar o game do BBB: coerência e lealdade. E disse que Carla Dias vem sendo comentada há semanas, há dias, por outros participantes também, de ter ações e falas incoerentes. E que na semana passada ele pôde experimentar um pouquinho da incoerência de coração com buraquinhos. E aí disse Rodolfo que a outra palavra era lealdade. Aí me deu uma vergonha alheia, porque quando ele falou lealdade, ele segurou assim no cordão, ó, do Projota e falou a outra palavra, ó. Explica isso aqui, ó, lealdade. E disse que isso aqui resumia o que ele estava falando, porque sim, o Arthur ele tinha ficado entre a cruz e a espada, mas que se a Carla fosse leal com o cara que ela tá ficando, ele não ia pensar duas vezes em dar esse cordão da imunidade pra ela. Que discurso mais mequetrefezinho, hein, Rodolfo? E no VIP ele puxou João pro paredão, alegando que não tinha tanta proximidade com o brother quanto o restante que ficou no VIP como opção de voto. Depois foi a vez da casa votar. 7 pessoas foram votadas nesse paredão, mas somando o maior número de votos, Arthur foi o indicado pela casa. No contragolpe, Carla puxou Caio e João puxou Poca. Arthur, Caio e Poca participaram da prova bate e volta, prova da FISC, feita em etapas. Eles tinham que descobrir o cards da FISC e assim passando de etapa. Quem chegasse na terceira etapa e escolhesse o número 8 era a pessoa que iria achar o card aí da FISC, que tiraria a pessoa do paredão e de quebra ainda ganharia 6 meses de curso ou de inglês ou de espanhol. E quem teve essa sorte? Poca. Poca estava banhada na sorte, minha filha, porque ela foi numa sequência ali sem errar, dando os números certos e conseguiu se livrar desse paredão fake. E depois do paredão, menina Carla Dias chorou. Chorou porque Arthur não veio falar com a sister e ela, em prantos, disse que era muito difícil ter escutado as coisas que ela escutou na indicação do Rodolfo, porque ela foi leal até onde ela pôde. E aí a Juliette disse pra ela, ó, Carla, fica tranquila porque é uma questão de interpretação. E a Carla falou que não, que lealdade era uma questão pra ela de caráter, que ela sabe que às vezes dentro da visão do jogo pode ter dado a parecer outra coisa, mas que ela sabe que ela ficou do lado do Arthur em todas as situações, em todas as M's que ele fez, e que ter a mão dela largada, ser soltada nesse momento pra ela era uma coisa muito difícil. A sister acabou sendo bastante amparada a noite toda pela Camila, pelo João, pela Juliette, pela Poca, e prometeu que se ela voltar desse paredão, Carla, tudo que a gente mais quer é que você volte virada no ódio, que você deixe as chiquititas e traga carinho para dentro desse jogo, Carla Dias. Isso daí foi uma seguidora minha que falou, tá? Mas eu roubei porque eu achei maravilhoso. Depois, na sala, o Arthur conversou com o Projota. Ele disse que tentou falar com a Carla 2 vezes, mas não conseguiu, porque tava todo mundo em cima dela, se bobear, tinha até os dummies ali. E aí o Projota falou pra ele que em algum momento ele vai precisar conversar com a Carla. Ele falou, pô, mas eu tentei, vou ficar o quê? Correndo atrás? E aí o Projota falou pra ele, Arthur, aqui dentro a Carla virou um BO teu. Dentro do jogo ela é uma responsabilidade sua e você precisa resolver, não dá pra fugir disso. E aí o Arthur falou que ele tentou, que depois ele foi procurar ela, mas ela disse que não queria conversar com ele naquele momento não. E que vai acabar passando aqui pra fora que ele tá o quê? Que ele tá fazendo mal pra menina. Arthur, deixa eu te dar um conselho, você falou que queria abraçar a menina, mas tinha um monte de gente em cima dela, né? Se você fizesse aí o papelzão de homem e falasse, galera, dá licença que eu quero falar com ela, eu te garanto que a galera ia abrir igual o Mar Vermelho abriu pra Moisés passar. Gente, foi Moisés que abriu o Mar Vermelho para atravessar? Eu não sei pra que eu usei a referência da Bíblia, nem sei.
Depois o Gil chegou ali no papo e aí o Arthur aproveitou para perguntar para ele se ele achava que o Arthur tinha feito errado em dar a imunidade pro Projota. E o Gil disse que não, que ele achava que inclusive era meio óbvio. E aí ele falou pro Arthur, você ia fazer o quê? Ia fazer média? E o Arthur falou pra matar todo mundo bolado, full pistola comigo. E o Projota falou que quem tava bolado com ele ia ficar se ele imunizasse a Carla, porque não imunizou o Projota. E não ia não, Projota, todo mundo ia achar bem mais coerente, eu acho. Depois, no quarto colorido, as meninas brincaram de tacar almofada uma na outra pra tentar alegrar a Carla Dias, e Camila acabou contando que deu um toque no Arthur de que ele precisava conversar com o coração com buraquinhos. E Juliette deu uma repreendida nela, tá? Disse que ela não tinha que ter feito isso não. Camila alegou falando que foi porque era paredão, né? Carla tava emparedada, era uma situação chata. E a Juliette falou que se ele não vem é problema dele, que ninguém tem que ficar dizendo o que o brother tem que fazer não. A Vi perguntou pra Carla se o Arthur não tinha dado nenhum abraço nela e a Carla falou que ele não olha na cara dela tem dias. E aí a Thaís falou, pô, mas quando ele foi pro paredão, você ficou com ele, você ajudou ele? E a Carla falou, amiga, ele chorava no meu colo, acorda amiga lá. E a Poca falou que também conversou com o Arthur, disse que mesmo que eles não fiquem juntos, ela acha que ele deve dar um apoio aí pra Carla. Falando em Arthur, em uma conversa na piscina com Caio, Rodolfo, Sara e Fiuk, ele disse que estava preocupado porque achava que ia sair com uma imagem de ter sido babaca com a Carla. Caio falou pra ele não pensar assim não, porque a Carla era uma pessoa que batia no peito, dizia que jogava sozinha, então era isso. E a Sara aproveitou para dizer pro Arthur que na real ela acha que a visão aqui fora é o contrário, ou seja, que talvez Carla estaria sendo babaca com Arthur. Sara, foi isso que você quis dizer? Rodolfo disse que enxergou a lealdade aí na atitude do Arthur, que falou pro Rodolfo que aos 45 do segundo tempo pensou em realmente tirar a Carla do paredão, chegou a falar com o Projota sobre isso. Ironizou aí, dizendo que ele só tava nesse paredão porque ele não jogou. Que se ele tivesse jogado manipulado, como todo mundo diz que ele sempre fez, ele teria juntado a galera dele pra mandar alguém, de repente Fiuk, nesse paredão. E ficou falando, eu nem sabia que a Poca ia no Fiuk, se eu soubesse, de repente, tinha tentado ir pra me defender do jogo. E falou, eu também tô sabendo que estão falando por aí que eu prometi coisas, né? A Juliette tá falando pra todo mundo que eu prometi uns negócios pra ela e que eu não cumpri. Preciso dizer que, de fato, a palavra promessa o Arthur não fez. O que o Arthur disse foi falar pra Juliette que não iria tirar ninguém do VIP pro monstro. E chegou ali no final, ele mudou de ideia, mas de fato, uma promessa pra Juliette realmente não houve. Depois o Arthur conversou com Vitube. Vitube foi lá bater um papo com ele, perguntou se ele sabia o que ele ia falar pra Carla, se ele tinha alguma coisa pra dizer ou se ele estava perdido. E o Arthur disse que não, muito pelo contrário, que ele gosta muito da Carla, mas que foram acontecendo coisas no jogo que distanciaram eles. Por exemplo, paredões que ele podia ter escapado com a ajuda dela e não conseguiu. E concluiu dizendo pra Vitube que acabou que o jogo entrou ali no meio da relação deles dois. E a Vitube falou que vê muita incoerência, tanto no discurso do Arthur quanto no discurso da Carla, porque eles dizem que jogam sozinhos, mas de alguma forma aí ambos ficam esperando que o outro auxilie e seja leal e esteja junto com eles no jogo. E o Arthur se defendeu, dizendo que ele sempre se disponibilizou para ajudar ela no jogo, que a única pessoa em quem ele não votaria era o Projota. Só que a Carla nunca teve essa mesma disponibilidade em relação a ele, e que essa atitude foi fundamental para que ele decretasse aí a imunidade para o Projota. E falou que se ele pegasse uma outra imunidade nessa mesma circunstância, ele imunizava ele de novo. No quarto do cordel, quase de manhã, eles estavam falando sobre o casal da casa. E aí, a Juliette falou que era um absurdo, que o Arthur tinha passado o dia inteiro sem olhar dentro da cara da Carla e nem dentro da cara dela também. Sara falou que ela não ia se meter no meio dessa relação deles dois, que isso era um problema deles, e a Juliette disse que não estava se metendo no relacionamento deles, mas estava falando sobre ela. Contou também que a Carla acabou revelando para ela que estava com raiva da Sister, mas pediu desculpas para ela, e Gil e Sara perguntaram por quê, o que tinha acontecido, e Juliette disse que nem quis saber. Falou para ela que desculpava ela, mas que depois as duas iam conversar. E aí o Gil ficou surpreso. O Gil falou, gente, mas raiva logo de você que defende ela. E aí a Juliette disse que a Carla não sabe disso, porque a Juliette não fala pra Carla, olha, Carlinha, por que você fez isso? Eu te defendo tanto. Gil aproveitou para dizer que o Arthur quis proteger a Carla, porque ele ficou pedindo um monstro aí para todo mundo, para as pessoas, ao invés de darem um monstro para Carla, darem para ele. E Juliette falou, quê? Ele não quis proteger Carla nada, meu filho, ele quis proteger qualquer outra pessoa, menos a Carla. Se ele quisesse proteger, ele tinha protegido. E de fato, né, se tinha uma pessoa que tinha proteção na mão para coração com buraquinhos, era ele. Sara alegou que ela acha que o Arthur é um menino, é um meninão, entendeu? Que faz as besteiras e depois não sabe como pedir desculpa. Aí a Juliette falou que menino, ele tem mais de 20 anos na cara.
E aí a Sara falou, mas ele não é vivido. E Juliette falou, o problema é dele, ué. Fazer besteira uma vez, ok, mas fazer toda hora aí não é mais meninice não, é lerdice mesmo. Gil aproveitou para perguntar para Juliette se ela sabia o que a Carla estava querendo dizer com a frase que ela tinha falado aí de vocês não sabem de tudo. E Juliette falou que realmente tinha muitas coisas que eles não ficaram sabendo. E contou pro Gil, pra Sara, que a Carla falou que o Arthur fez a proposta aí deles fingirem para casa que não estavam bem por jogo. Lembrando que o Arthur falou isso para Carla, alegando que dessa maneira ele acreditava que a casa ia sair do foco dela como alvo de votação, já que ele acredita que tudo que acontece com a Carla é por conta dele. Gil e Sara ficaram meio surpresos com a informação que até então eles não tinham, e o Gil falou que acreditava que o Arthur sairia na terça-feira. Camila aproveitou para dar um toque no brother aí e falar pro Gil não falar demais nas rodinhas de conversa, não ficar tecendo opinião sobre as pessoas, porque afinal de contas, no fundo, eles não têm certeza de nada ali dentro. Depois a Carla chegou e o Gil perguntou se ela estava melhor, e a Carla disse que sim, que ela estava muito tranquila em relação às atitudes dela, que ela sabia que ela tinha sido muito sincera, às vezes até sincera demais, e que ela entende que talvez as pessoas tenham sido tão machucadas ao longo da vida que é mais fácil desconfiar e achar que a pessoa não está sendo tão verdadeira. Menino, que essa semana promete. Me fala aí quem você quer que saia para esse paredão falso. Eu confesso que eu quero Carla, apesar de achar o João uma pessoa muito bacana. Acho que não vai ter esse impacto todo. O maravilhoso vai ser Carla voltando, ainda que depois ela não lacre e não dê um 360 no jogo. Só de ver a cara de bunda de Rodolfo, Caio, Arthur e companhia já será maravilhoso e terá valido cada voto que a gente deu. Bom, é isso. Eu espero vocês no BBB Check de amanhã. Lembrando que hoje tem jogo da Discord e assim que o programa acabar, eu entro numa live ao vivo com vocês pra gente falar sobre tudo. Beijo!